O vizinho espalhou no bairro que minha mãe era mulher da vida, porque ela chegava de madrugada. Meu pai, um pedreiro de 1,90, foi tirar essa história a limpo no portão dele. Bairros de periferia têm um ecossistema próprio. Todo mundo sabe a hora que o ônibus passa, quem comprou carro novo e quem brigou com a esposa. Mas na minha rua, a informação não passava. Ela apodrecia na boca do Valdir. Valdir é um aposentado que passa o dia debruçado no muro, fiscalizando a vida alheia como se fosse o porteiro do universo. O alvo favorito dele nos últimos meses era minha mãe, Dona Helena. Minha mãe é técnica de enfermagem. Ela trabalha no turno da noite, das 19 horas às 07 horas, na UTI de um hospital público. É um trabalho pesado, de banho em leito, troca de fralda de adulto e massagem cardíaca. Ela chega em casa moída, com as pernas inchadas, às vezes de carona com algum colega que mora perto para economizar o vale-transporte. Para o Valdir, essa rotina não era trabalho, era vadiagem. Olha lá, ele dizia na padaria, alto bastante para quem quisesse ouvir, chegando de carro de homem diferente toda manhã. O Jorge é um santo ou é muito burro? Essa aí faz a vida na noite, certeza. A fofoca virou uma mancha de óleo, se espalhou. Os olhares mudaram, as vizinhas pararam de dar bom dia e começaram a cochichar quando ela passava. Meu pai, o senhor Jorge, é um homem simples, pedreiro de mão cheia, mãos que parecem feitas de tijolo e cimento. Ele é quieto, ele engole sapo para não cuspir fogo. Ele dizia, deixa pra lá, Helena, quem não deve não teme. Até hoje de manhã. Eram 10 horas da manhã de um sábado. Eu estava na sala vendo TV. Meu pai estava na cozinha, terminando o café preto dele antes de ir assentar um piso num bico. O portão abriu, minha mãe entrou. Ela não entrou normal. Ela entrou derrubando as sacolas de compra no chão da garagem. O leite estourou, o pão caiu na terra. Ela entrou na sala chorando. Não era um choro de tristeza, era um choro de soluço, de quem foi humilhada até a alma. Helena, meu pai apareceu na porta da cozinha com a xícara na mão. O que foi, nega? Minha mãe sentou no sofá, cobrindo o rosto com as mãos trêmulas. Eu fui no mercadinho. Ela soluçava, sem ar. A caixa, a menina do caixa riu de mim, Jorge. Ela perguntou. Ela perguntou na frente da fila quanto eu cobrava a noite completa. Disse que o Valdir falou que eu tenho tabela de preço. O tempo parou na sala. Eu olhei para o meu pai. Eu vi a transformação acontecer. O senhor Jorge, o homem que evitava a briga, o homem que pedia desculpas até quando pisavam no pé dele, desapareceu. No lugar dele, surgiu algo aterrorizante. Ele não falou nada. Ele apenas apertou a xícara de porcelana na mão direita. Apertou com tanta força, cego de ódio, que a xícara explodiu. Crack! Cacos de louça e café quente voaram pelo chão. O café manchou a bota de trabalho dele. Um filete de sangue escorreu do dedo dele onde a louça cortou, mas ele nem piscou. Ele nem olhou para o corte. Jorge, pelo amor de Deus, minha mãe tentou levantar, assustada com a reação dele. Ele não olhou para ela. Ele olhou para ela e disse, fica aí, Helena. A voz dele era grave, vibrando no peito como um motor a diesel. Felipe, cuida da sua mãe. Ele saiu. Não andou rápido. Ele marchou, passadas pesadas, firmes, de quem tem um objetivo e nada no mundo vai desviar. Pai, espera. Eu gritei, correndo atrás dele. Tive medo dele matar o Valdir. Tive medo dele ser preso. Ele ignorou. Ele saiu pelo portão e virou à esquerda, em direção à casa do vizinho, que fica a 3 casas da nossa. Eu vi as cortinas das outras casas se mexendo. O bairro sentiu a tensão. A postura do meu pai irradiava perigo. Ele chegou na frente da casa do Valdir. O portão era de alumínio branco, fechado. Meu pai não tocou a campainha. Ele não bateu palma. Ele levantou a bota de biqueira de aço e deu um chute no meio do portão. Bam! O alumínio envergou para dentro. O barulho foi seco, metálico, violento. Parecia que um carro tinha batido. Um cachorro começou a latir freneticamente. Sai aqui fora. Meu pai berrou. A veia do pescoço dele parecia uma corda esticada prestes a arrebentar. Eu tentei segurar o braço dele, aquele braço duro de massa de cimento. Era como tentar segurar um trator. Ele chutou de novo. A fechadura estalou. Fala que a minha mulher é vagabunda na minha cara, seu covarde. O bairro inteiro saiu na rua para ver meu pai quase derrubar o portão. Minha mãe chegou chorando e esfregou a realidade na cara do fofoqueiro. A rua, que num sábado de manhã costuma ser parada, virou uma arquibancada. Dona Cida saiu com a vassoura na mão. O pessoal do bar da esquina levantou das cadeiras de plástico. Até o entregador de gás parou a moto para assistir. Valdir estava do lado de dentro do portão amassado, segurando a grade com as 2 mãos, como um prisioneiro na própria casa. Ele vestia uma camiseta regata encardida e calça de pijama listrada. O rosto dele estava branco, da cor de papel sulfite. Que isso, Jorge? Valdir gaguejou, a voz falhando, tentando sorrir de nervoso. Ficou maluco? Vai quebrar meu portão? Meu pai não recuou 1 milímetro. Ele agarrou as barras de alumínio com as mãos, a direita ainda sangrando pelo corte da xícara, e chacoalhou o portão com tanta violência que a estrutura inteira rangeu. Maluco, eu vou ficar se você não abrir essa boca para falar a verdade. Meu pai rugiu.
Repete aqui, Valdir. Repete na frente de toda. O vizinho espalhou no bairro que minha mãe era a mulher da vida, porque ela chegava de madrugada. Meu pai, um pedreiro de 1,90, foi tirar essa história limpo no portão dele. O mundo que você falou pra menina do caixa do mercado. Valdir olhou para os lados, vendo a plateia se formar. Ele percebeu que tinha perdido o controle do território. Eu não falei nada demais, Jorge. O povo aumenta. Eu só comentei que estranhei os horários da Helena. Estranhou o quê? Meu pai interrompeu, dando outro chute na base do portão. O cachorro do Valdir correu para o fundo do quintal, com o rabo entre as pernas. Você disse que ela tem tabela de preço. Você disse que ela é vagabunda. Nesse momento, ouvi os passos apressados atrás de mim. Era minha mãe. Dona Helena estava ofegante, com o rosto inchado e vermelho, o cabelo desgrenhado pela corrida. Ela ainda usava a roupa de sair, a mesma com que tinha ido ao mercado ser humilhada. Eu achei que ela ia pedir para o pai parar, que ela ia tentar esconder a vergonha e nos arrastar para casa. Eu estava errado. Helena não veio para fugir. Ela veio para lutar. Ela passou por mim e pelo meu pai. Ela colou o rosto na grade do portão, ficando a centímetros do rosto do Valdir. O cheiro do vizinho explodiu. Meu cheiro de medo dele era palpável. Ela enfiou a mão no bolso da calça jeans, tirou o crachá do hospital. Aquele crachá de plástico duro com a foto 3x4 dela e o cordão azul escrito SUS. Ela bateu o crachá na testa do Valdir, através da grade. Lê isso aqui, ela gritou. A voz dela não era de choro, era de revolta pura. Lê, seu desocupado. O que tá escrito aqui? Valdir recuou, piscando. Helena, calma. Técnica de enfermagem. Ela berrou sacudindo o crachá na cara dele. Eu passo 12 horas em pé. Eu limpo o vômito, eu limpo o sangue, eu troco fralda de gente que tá morrendo, enquanto você tá aí coçando a barriga e vigiando a minha vida. Eu tô segurando a mão de gente que não tem família. A vizinhança estava muda, ninguém piscava. Minha mãe continuou, as lágrimas descendo, mas o queixo erguido. Você sabe por que eu chego de carro diferente? Sabe? Ela perguntou, apontando o dedo trêmulo. Porque meus colegas me dão carona para eu não ter que esperar o ônibus às 5 da manhã no frio, porque a gente divide gasolina para sobrar dinheiro para comprar comida. Ela virou para a rua, para a plateia que assistia. Eu sou uma mulher decente. Eu sustento a minha casa junto com o meu marido. E eu não vou aceitar um velho que nunca lavou uma louça na vida vir manchar o meu nome. Valdir encolheu. Ele parecia ter diminuído meio metro de altura. Me desculpa, Helena. Foi mal entendido. Mal entendido é a sua falta de vergonha. Meu pai entrou na conversa de novo, a voz perigosamente baixa agora. Você ouviu ela, Valdir? Você ouviu? Meu pai soltou a grade. Ele olhou para a mão dele, suja de sangue e ferrugem do portão. Depois olhou para o Valdir. Se eu ouvir mais uma sobre a minha esposa, se alguém na padaria, no bar ou na fila do pão olhar torto para ela por causa das suas mentiras. Meu pai apontou o dedo indicador, sujo de sangue, direto para o nariz do vizinho. Eu não vou chutar o portão, eu vou entrar. E você não vai ter tempo de chamar a polícia. Valdir engoliu seco. Ele assentiu com a cabeça, rápido, várias vezes. Não vai acontecer mais, Jorge. Juro. É bom mesmo. Agora entra pra sua toca, antes que eu perca a cabeça de vez. Valdir girou nos calcanhares e correu para dentro de casa, batendo a porta de madeira e girando a chave 2 vezes. O som da tranca ecoou na calçada. Ele se escondeu, mas o estrago na reputação dele já estava feito. A dona Cida, que assistia tudo da calçada da frente, gritou. Língua de trapo. Tem que processar mesmo, Helena. Minha mãe respirou fundo, o peito subindo e descendo rápido. Ela olhou para o crachá na mão dela, como se fosse uma arma que acabou de ser disparada. Meu pai passou o braço bom ao redor dos ombros dela. Vamos para casa, nega. O jogo virou na hora. Antes, olhavam torto para ela. Depois do show do Valdir correndo de pijama e do discurso da minha mãe sobre limpar doente na UTI, o pessoal ficou do lado dela. A dona Cida até atravessou a rua para dar um abraço na minha mãe enquanto a gente voltava. A adrenalina baixou assim que viramos as costas. Meu pai começou a tremer. A mão direita estava inchando rápido. Tivemos que lavar com água oxigenada em casa. Ele não sente dor. Diz que foi por uma boa causa, mas acho que trincou algum osso do dedo mindinho quando socou a xícara. O bairro deu o veredito. Enquanto voltávamos para casa, os mesmos vizinhos que olhavam torto vieram pedir desculpas. A reputação do fofoqueiro foi cancelada ao vivo. A porta da casa do Valdir estava trancada, mas a presença dele ainda pairava ali, escondida atrás das cortinas de renda encardida. Na rua, o clima tinha mudado. A tensão de briga de bar evaporou, dando lugar a algo mais pesado. O julgamento social. Meu pai ainda estava parado na calçada, respirando pesado, o peito subindo e descendo como um fole velho. O sangue na mão dele pingava no cimento quente, desenhando pequenas moedas vermelhas no chão. Minha mãe ajeitou o cabelo. Ela limpou o rosto com as costas da mão, borrando um pouco de rímel, mas a postura dela era outra. Ela não parecia mais a vítima que entrou em casa chorando. Ela parecia uma rainha que acabou de decapitar um traidor.
Dona Cida, a vizinha da frente que vivia varrendo a calçada só para ouvir conversa, foi a primeira a atravessar a rua. Ela segurava a vassoura como um cetro. Helena, ela disse, chegando perto, com uma voz mansa que eu não conhecia. Menina, não liga para esse velho não. O vizinho espalhou no bairro que minha mãe era mulher da vida, porque ela chegava de madrugada. Meu pai, um pedreiro de 1,90, foi tirar essa história limpo no portão dele. O Valdir não vale o feijão que come. Minha mãe olhou para ela. Eu via mágoa nos olhos da minha mãe. Dona Cida era uma das que tinham parado de dar bom dia. É Cida, mas quando ele falava, todo mundo ouvia, né? Minha mãe respondeu seca. Dona Cida ficou sem graça. Alisou o avental. O povo fala demais, Helena, mas a gente sabe que você é trabalhadora. Deus está vendo o seu esforço. Aquele ali, ela apontou para a casa trancada do Valdir com o cabo da vassoura. Aquele ali vai morrer sozinho com a língua preta. Do outro lado, no bar da esquina, o seu Zé gritou. Ô Jorge. Esquentou a cabeça não, meu chapa. O Valdir mereceu o susto. Alguns homens riram. A piada agora não era mais a mulher da vida. A piada era o fofoqueiro cagão que correu de pijama. A hierarquia da rua tinha sido restaurada. O respeito que tinha sido roubado na base da mentira foi tomado de volta na base do grito e da verdade. Meu pai finalmente relaxou os ombros. A fúria cega estava passando e o corpo dele começou a cobrar a conta. Ele vacilou um pouco para o lado. Pai? Segurei o braço esquerdo dele. Ele estava pálido. O suor frio brilhava na testa dele, misturado com a poeira da obra que ele ainda tinha no rosto. Estou bem, Felipe. Só deu uma tontura. É a pressão, Jorge. Minha mãe assumiu o comando na hora. O modo enfermeira ativou. Ela pegou o pulso dele. Está acelerado demais. Vamos para casa. Agora. Começamos a caminhar de volta. Não foi uma caminhada de derrota. Foi uma procissão. Eu de um lado, minha mãe do outro, segurando a mão boa dele. E o Jorge no meio, caminhando devagar, deixando um rastro de respeito por onde passava. Ninguém desviou o olhar. As pessoas nas janelas acenavam com a cabeça. O entregador de gás buzinou levemente quando passamos. Eles viram um homem defender a honra da esposa com as próprias mãos. Na lei da periferia, isso vale mais que qualquer diploma. Antes de virar a esquina para entrar na nossa casa, olhei para trás uma última vez. O portão de alumínio branco do Valdir estava lá. No centro da grade, estava amassado fundo, côncavo, exatamente no formato da bota número 44 do meu pai. Aquela marca no metal era um monumento. Era o lembrete físico de que a língua do Valdir tinha encontrado um limite. Ele ia ter que olhar para aquele amassado toda vez que saísse de casa. Toda vez que fosse buscar o pão, ele lembraria do dia em que o Jorge derrubou a casa dele. O amassado dizia, em linguagem universal, aqui não. Entramos no nosso portão. O silêncio da nossa casa parecia, não. Entramos no portão. O silêncio da nossa casa parecia diferente agora. Não era mais um refúgio de medo. Era um castelo fortificado. Minha mãe trancou o portão e passou a chave 2 vezes. Felipe, pega a maleta de primeiros socorros, ela ordenou, guiando meu pai para o sofá. Vamos ver essa mão, Jorge. Você fez bagunça, seu teimoso. Meu pai sorriu. Um sorriso cansado, mas genuíno. Ele parou de falar, Helena. Parou, Jorge. Parou. O Valdir apareceu depois. Ficou intocado o fim de semana inteiro. A luz da sala dele nem acendeu à noite. Dizem que ele pediu pizza no sábado à noite e pediu para o entregador passar a pizza por cima do muro, para não ter que abrir o portão amassado na frente de ninguém. O ostracismo social foi decretado. E a polícia? Não veio. Aqui no bairro, essas coisas se resolvem assim. Ninguém chamou viatura, porque ninguém gosta do Valdir. Se a polícia aparecesse, iam dizer que o portão já estava amassado antes. A lei do silêncio agora joga a nosso favor. A mão do Jorge. Estamos limpando agora. O corte foi fundo, na palma, perto do polegar. Minha mãe disse que talvez precise de uns 2 pontos, mas ela tem material aqui. Vantagens de ser enfermeira. E vai fazer um curativo compressivo com sutura falsa. Steri strip. Ele está tomando um copo de água com açúcar e reclamando que estragou a xícara favorita dele. Atualização. Minha mãe costurou a mão do meu pai na mesa da cozinha. Ele chorou. Não pela dor, mas porque achou que tinha perdido a razão na frente dela. Entrar em casa depois de uma guerra de 5 minutos é uma sensação estranha. A adrenalina evapora e deixa o corpo pesado, como se a gravidade tivesse dobrado de força. A sala estava exatamente como deixamos. A TV ligada num programa de culinária qualquer, a porta da cozinha aberta e no chão, a cena do crime. Cacos de porcelana branca espalhados pelos azulejos, a mancha marrom de café se espalhando pelo rejunte. Parecia que uma granada tinha explodido na mão do meu pai, e de certa forma, foi isso mesmo. Felipe, pega a vassoura. Minha mãe pediu, guiando o Jorge até a cadeira da mesa de jantar. Não quero ninguém cortando o pé. Ela foi até o armário do banheiro e voltou com uma caixa de primeiros socorros, que parecia uma maleta de ferramentas. Meu pai sentou. Ele olhava para a mão direita aberta sobre a mesa. O sangue já estava coagulando, escuro e grosso, misturado com pó de café. A mão tremia,
Não um tremor de medo, mas aquele tremor incontrolável de quando os nervos descarregam a tensão de uma vez só. Minha mãe abriu a maleta. O cheiro de antisséptico invadiu a cozinha, cobrindo o cheiro de café. Aí arder, Jorge. Ela avisou, já derramando soro fisiológico para limpar a borra. Meu pai nem piscou. Ele olhava para o rosto dela. Desculpa, nega. Ele sussurrou. A voz dele, que minutos antes tinha feito o bairro tremer, agora era um fiapo. Eu perdi a cabeça. Eu não devia ter feito aquele escândalo. E calar a boca, Jorge. Ela respondeu, mas sem grosseria. Ela limpava o corte com garfo. O vizinho espalhou no bairro que minha mãe era a mulher da vida, porque ela chegava de madrugada. Meu pai, um pedreiro de 1,90, foi tirar essa história a limpo no portão dele. Quase, focada, profissional. Aquele velho precisava ouvir. Ninguém nunca falou nada para ele. Você falou. Ela pegou uma pinça e tirou um pedacinho minúsculo de porcelana que estava encravado na pele da palma. Jorge trincou os dentes. O corte foi feio, mas não pegou o tendão. Ela diagnosticou, apertando as bordas da ferida. Não vou dar ponto com agulha para não te traumatizar mais. Vou usar o ceteris, fita adesiva cirúrgica, mas vai ter que ficar enfaixado e sem pegar peso por uma semana. Uma semana? Ele bufou. Eu tenho uma laje para bater na terça. A laje espera. A sua mão não. Enquanto ela fazia o curativo, fui até o filtro. Enchi um copo de vidro, um de requeijão, inquebrável por precaução. Coloquei 2 colheres de sopa de açúcar. Mexi até dissolver. A receita universal da periferia para choque, susto ou quase infarto. Coloquei na frente dele. Bebe, pai. Ele pegou o copo com a mão esquerda. O líquido balançou, quase derramando. Ele tomou um gole longo. Respirou fundo. A cor começou a voltar para o rosto dele, que estava cinza. Eu não aguentei, Felipe. Ele disse, olhando para mim, como se precisasse justificar a violência para o filho. Quando ela chegou chorando, quando ela disse que a menina do caixa riu, me subiu um fogo. Eu lembrei de todas as noites que eu acordo e a cama está fria, porque ela está lá no hospital. Eu lembrei das varizes na perna dela. E aquele desgraçado falando que é vida fácil. Ele bateu a mão boa na mesa. Homem nenhum tem o direito de desourar o suor da minha mulher. Nenhum. Minha mãe terminou o curativo. Uma faixa branca impecável cobria a mão direita dele, transformando o punho de pedra numa pata de urso ferido. Ela beijou a ponta dos dedos dele, que ficaram de fora. Você é doido, Jorge. Doido de pedra. Ela estava chorando de novo, mas agora era um choro de alívio. Mas obrigada. Eu estava me sentindo tão sozinha com essa história. Hoje eu vi que eu tenho um exército. Jorge tomou o resto da água com açúcar. Levantou da cadeira, meio zonzo. Vou deitar um pouco. Vai. Eu levo um dipirona para você. Ela disse. Quando ele saiu para o quarto, minha mãe e eu ficamos na cozinha. Peguei a vassoura e a pá. Comecei a varrer os cacos da xícara que explodiu. Minha mãe pegou um pano úmido e ajoelhou para limpar a mancha de café no chão. Felipe. Oi, mãe. Se alguém perguntar na rua, ela disse, esfregando o chão com força. Seu pai não é violento. Ele é protetor. Tem diferença. Eu sei, mãe. O Valdir descobriu a diferença hoje. Jogamos os cacos no lixo. A cozinha estava limpa de novo. Mas lá fora, na rua, a marca da bota no portão do vizinho continuava lá. E eu tinha a sensação de que aquela marca ia durar muito mais tempo que a xícara quebrada. Era uma xícara do Palmeiras que eu dei para ele no Dia dos Pais, uns 5 anos atrás. Ele só tomava nela. O fato dele ter quebrado logo essa xícara mostra o nível de cegueira de raiva que ele estava. Ele nem percebeu o que estava apertando. O clima em casa era silencioso, mas um silêncio bom. Meu pai dormiu a tarde toda. Efeito do estresse passando. Minha mãe fez um bolo de fubá. Parece que a tempestade limpou o ar. A gente sente que tirou um peso de 100 quilos das costas. O fofoqueiro tentou desamassar o portão escondido na madrugada. Mas a marca ficou. Minha mãe agora anda na rua de cabeça erguida e recebe bom dia até dos postes. Dizem que o tempo cura tudo, mas na nossa rua, o tempo apenas consolidou a sentença. Passou-se uma semana desde o sábado da fúria. Hoje é segunda-feira, 6h30 da manhã. O horário crítico. O horário em que minha mãe chega do plantão. Eu acordei cedo de propósito. Fiquei na varanda, tomando café na caneca nova do meu pai, observando a rua. O carro do colega dela, o tal homem diferente da fofoca, encostou. É um senhor de 50 anos, gay, casado há 20, que divide a gasolina com ela. Minha mãe desceu. Ela não desceu correndo, olhando para o chão, como fazia antes. Ela desceu devagar, ajeitou a bolsa, deu tchau para o amigo. E então, caminhou pela calçada. O padeiro estava abrindo a grade da padaria na esquina. Bom dia, dona Helena. Bom descanso. Ele gritou, acenando. Minha mãe sorriu. Bom dia, seu Pedro. Uma vizinha que estava varrendo a calçada parou, apoiou o queixo no cabo da vassoura e disse. Menina, chegou cedo hoje? O plantão foi puxado? Foi sim, Dinha. 2 paradas cardíacas. Mas salvamos os 2. Deus abençoe suas mãos, minha filha. Eu assisti aquilo com um nó na garganta.
A fofoca tóxica, que antes transformava a chegada dela num calvário, tinha evaporado. No lugar, ficou o respeito. O respeito de quem sabe que, enquanto eles dormem, ela luta. E o Valdir? Valdir virou um espectro. Ele não fica mais debruçado no muro, fiscalizando a vida alheia. O posto de observação dele foi abandonado. Dizem que ele só sai de casa depois que o sol se põe, para colocar o lixo na lixeira ou ir à farmácia. Sempre de boné baixo, evitando contato visual. Na madrugada de terça-feira, ouvi barulho de martelo. Olhei pela janela e vi ele tentando desamassar o portão de alumínio com uma marreta de borracha, no escuro, para ninguém ver. Não adiantou. O alumínio esticou. A concavidade deixada pela bota do meu pai continua lá. Uma cicatriz prateada no meio da pintura branca. É o nosso marco histórico. O memorial da vergonha alheia. Sempre que alguém passa na frente e vê o amassado, lembra. Ali mora o homem que fala. O histórico, o memorial da vergonha alheia. Sempre que alguém passa na frente e vê o amassado, lembra. Ali mora o homem que falou demais e ouviu o que não queria. Meu pai, o senhor Jorge, já voltou a trabalhar, mas está no serviço leve, a sentar azulejo, nada de carregar saco de cimento. A mão direita ainda está com o curativo, mas ele já consegue mexer os dedos. Ontem à noite estávamos jantando, ele pegou o garfo com a mão machucada, meio desajeitado. Minha mãe cortou o bife no prato dele como se ele fosse criança. Ele reclamou, eu consigo cortar, Helena. Consegue nada. Fica quieto e come. Ela sorriu, e ele sorriu de volta. Aquele sorriso valia mais que qualquer pedido de desculpas. Era a confirmação de que, apesar do susto, o alicerce daquela casa estava mais firme do que nunca. Jorge não é um homem de discursos. Ele é um homem de atos, e o ato dele ecoou mais alto que qualquer fofoca. Termino essa história olhando para minha mãe dormindo no sofá da sala, com o uniforme branco ainda no corpo, exausta, mas tranquila. Aprendi que a justiça nem sempre veste toga e segura um martelo de madeira num tribunal com ar-condicionado. Às vezes, a justiça veste bota de biqueira de aço, tem cheiro de cimento e acontece numa calçada de periferia num sábado de manhã. O Valdir aprendeu a lição do jeito difícil. A língua não tem osso, mas ela quebra ossos. E se você usar a sua para destruir uma mulher honesta, esteja preparado para quando o muro de proteção dela, ou o marido pedreiro, vier abaixo. O bairro está em silêncio agora. Não o silêncio do medo, mas o silêncio da paz. E o portão amassado lá na rua garante que vai continuar assim por muito tempo. Valdir mandou a esposa dele pedir perdão, uma senhora que sofre na mão dele há anos e que agora parece até mais leve, entregar um bolo de fubá aqui em casa no domingo. Minha mãe aceitou o bolo, disse, a culpa não é dela e bolo não se nega. A gente comeu. Estava bom. Foi o bolo da rendição. Comprei uma nova xícara para ele. Uma caneca térmica de inox indestrutível. Falei, pai, essa aqui pode apertar que não estoura. Ele riu e disse que espera nunca mais precisar testar a resistência de caneca nenhuma. Um conselho final, defendam os seus. Não esperem a poeira baixar. Poeira de mentira a gente varre na hora, com a vassoura da verdade, se precisar, com um grito bem dado no portão. Honra é a única coisa que a gente leva dessa vida. Não deixe ninguém sujar a sua.